Diz assim, mas você também não é pior do que ninguém. Diz assim, você é você. Diz assim para ele, amado, querido, chamado. Olha bem nos olhos deles, uma gracinha e enviado por Deus. Dá um aplauso para quem está do seu lado. Que bom que Deus nos chamou. Jesus reuniu os seus 12 discípulos. Isso nós vemos que é o chamado. E agora, continua o versículo comigo. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Isso é o quê? Isso é o quê, gente? Tem gente que não explica assim. Isso é o quê? Não. A autoridade, sim, claro, sim. Mas nós estamos falando que a autoridade espiritual nasce de duas convicções. De que eu sou chamado e que eu sou enviado. Então, neste versículo, nós estamos vendo o envio. Conferiu-lhes o poder de expulsar os demônios. Agora, Jesus está mandando. Vai, expulsem os demônios, curem as enfermidades e libertem as pessoas. Então, veja, repito, a autoridade espiritual que faz ter o diagnóstico correto de que eu não sou melhor e não sou pior. Eu sou um bebê e vou enviado por Deus. Amém? Vai comigo agora, João 15, 16. Evangelho de João 15, 16. Está muito rápido, gente? Não? Tá? João 15, 16. Se alguém dormir do seu lado, você já não acorda. Aliás, João 15, 16, acharam? Olha aí para mim um pouquinho. Ele estava conversando com os casais coordenadores e nós já conversamos com a capela. Por falar em acordar quem está do seu lado, o tema do nosso acampamento está na carta de Efésios 5, 14b, será este: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Este será o tema do nosso acampamento de jovens. Diga para quem está ao seu lado: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Amém? Se Cristo te iluminar, esse nome você belisca ele e ele desperta de uma outra forma. João 15, 16. Vamos ver comigo? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, meu nome, Ele vos conceda. Acham aí para mim a parte que fala sobre o chamado, a eleição. Lembrem algo comigo. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Como? Agora continua a missão. Qual é? E vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Vejam só, tanto o texto que nós usamos de Jeremias, quanto de Mateus, quanto de João, é para dizer isso. De onde nasce a autoridade espiritual mesmo, gente? Desculpa, eu vou perguntar muitas vezes para ver se vocês estão acompanhando o raciocínio, porque se eu não acompanho, eu posso confirmar. De onde nasce a autoridade espiritual? Da convicção de que eu sou chamado e eu sou enviado em missão. Amém? Uma coisinha. A autoridade espiritual, eu disse, né? O segundo passo então, que nós precisamos dar, uma vez que nós descobrimos de onde nasce a autoridade espiritual, nós precisamos dar um passo. Nós vamos buscar ter autoridade espiritual para quê? Contra quem é que nós vamos travar uma guerra? Peguem comigo carta aos Efésios 6, 12. Carta aos Efésios 6, 12. Depois da carta aos Gálatas. Efésios 6, 12.
e 13. 1500 reais. Também, esse texto é conhecido. Vamos ler juntos? Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Vamos ler novamente. Pois precisa ficar bastante claro uma coisa para nós. A nossa luta, por ser uma luta espiritual, não é contra homens de carne e sangue, mas contra as potestades, principados, espíritos malignos espalhados no ar. Se eu não tiver consciência e souber com clareza quem é o meu inimigo, eu posso lutar em vão. Se eu não tiver consciência e clareza de quem é o meu inimigo, eu posso lutar contra o inimigo errado e, portanto, não abater, não destruir, não aniquilar o inimigo verdadeiro que pode atrapalhar o meu serviço. Então, a carta aos Efésios de hoje nos ajudou a ter clareza de qual é o inimigo. Você tem que ter o alvo correto para que, uma vez você investindo contra este alvo, você possa acertar o alvo que você precisa acertar. E a carta aos Efésios nos ajudou a dizer, a desmascarar quem é o nosso verdadeiro inimigo. Não são os homens de carne ou de sangue, mas os espíritos do mal espalhados pelo ar. Gente, isso é importante. Não se trata aqui de ver diabo em todos os lugares. Não se trata aqui de ver manifestação do diabo em todos os lugares e, sobretudo, em todas as pessoas. O diabo não faz nada sozinho. O diabo não é capaz de fazer alguma coisa contra a nossa liberdade. Porque contra a nossa liberdade, contra o nosso sim, nem Deus age. Então não se trata de ver um redemoinho como uma manifestação maligna, uma preguiça como manifestação maligna. Não. Se trata da gente tomar consciência, sim, de que a nossa guerra, a nossa batalha espiritual, e no mundo espiritual tem um batalhão de espíritos do mal querendo atrapalhar as obras de Deus. Mas o diabo, por mais que ele possa fazer barulho, por mais que ele possa agir, o diabo não está competindo com Deus no mesmo nível, gente. Nós não podemos achar que Deus e o diabo competem no mesmo nível. Não, o diabo é uma criatura, o diabo está infinitamente abaixo de Deus. E se na autoridade espiritual Deus está em mim, ainda que o diabo seja diabo, o diabo não pode me meter medo disso. Por quê? Se alguém me perguntar aqui, padre, nós vamos entrar nesta guerra, a gente pode vencer Satanás? Eu vou dizer, não. Por quê, padre? Porque Satanás já é vencido. O que eu preciso fazer? Apenas colocá-lo no lugar dele. Olha, diabo, o vencedor aqui sou eu. Você é um derrotado. Deus e o diabo não estão no mesmo nível. Deus e o diabo não estão competindo para ver quem vai ganhar, quem não. Agora, é importante eu saber quem é o meu inimigo, para que eu não faça do meu irmão o meu inimigo. Porque é impressionante na igreja. Por que as coisas da igreja muitas vezes não crescem? Porque ao invés de eu batalhar espiritualmente para barrar as forças do mal, eu trabalho contra a pessoa que está do meu lado. Como isso? Falando dela, falando da vida dela, reclamando sobre ela, guardando mágoas sobre ela, criticando ela, espalhando boatos, guardando ressentimentos. A briga entre nós, não sei aqui, né?
mas na maioria das comunidades religiosas, a briga entre nós é tremenda. E parece que o nosso inimigo, que quer nos impedir de crescer na autoridade espiritual, na graça de Deus, na bênção de Deus, na igreja, meu irmão, não é. Por exemplo, sabe por que muitas vezes dentro de casa o problema não é resolvido? Porque a mulher acha que o único culpado é o esposo, e a esposa acha que o único culpado é o esposo, e não se dão conta de que existe um mundo espiritual trabalhando aí para que a coisa aconteça e está errada. Então, quando eu olho para o outro como meu alvo, eu vou ter que destruir o outro, eu vou eliminar o outro, vou abater o outro, mas o problema vai continuar, porque o outro não é a fonte do problema. Não pode, a partir de agora, queridos, haver entre nós rixas. Não pode, a partir de agora, haver entre nós comentáriozinhos da vida do outro. Não pode, a partir de agora, por causa de uma mágoa, porque eu não fui chamado, ou porque eu não fui escolhido, ou porque eu não estou no lugar que eu gostaria, eu soltar a minha língua e começar a falar do outro. Estas coisas só abrem brecha para que os espíritos malignos que estão espalhados pelo ar, eles de fato possam agir no acampamento. Agora, se entre nós que fomos escolhidos por Deus, nós colocarmos para fora as rixas, as intrigas, as mágoas, os sentimentos negativos, gente, não vai haver brecha para que Satanás possa agir neste acampamento. E não só no acampamento, não vai haver brecha para que Satanás haja na sua vida. Não adianta ele orar e viver no pecado. Nós vamos ver isso depois. Então, por mais que os espíritos estão ali, eles só vão atuar na sua vida pessoal e no seu serviço que você vai fazer no acampamento se você abrir brecha. Então, vamos fazer o propósito de, se eu não sei louvar, eu calo. Se você não sabe agradecer, cala a sua boca. Eu não ia falar isso, mas acabei falando, né? Mas vocês sabem que eu não estou falando por maldade, é só a forma da gente entender bem as coisas. Se eu não sei louvar, eu devo fechar. Porque é por aí que o inimigo pode entrar. A sua luta não é contra o seu irmão. Repito, a minha luta não é contra a minha irmã, contra o coordenador, contra o anjo, contra o pregador, contra o padre, contra os membros da comunidade. Não. Se você viver dessa forma, você vai destruir os outros, vai se destruir, vai abrir uma brecha para que o inimigo entre e o problema vai continuar. Então, quando surgir no seu coração o desejo de falar de alguém, criticar alguém, sobretudo para condenar, eu não me lembro qual é o autor agora, norte-americano, que diz assim, a respeito das críticas. Vou fazer uma crítica construtiva. Crítica só é construtiva quando você é a solução. Ou quando você pode fazer algo melhor. Porque se você vai falar e não vai fazer, desculpa, cala sua boca, fica quieto. Porque não existe crítica construtiva desse jeito. Você vai magoar as pessoas, você vai cobrir as pessoas, você vai deixar as pessoas ressentidas. Se você tem alguma coisa a dizer, faça. Se propõe como solução. Se não vai se propor como solução, é apenas jogar o pé do lado de fora. Então, para terminar este passo de ter um diagnóstico claro sobre quem é o nosso inimigo, não entre na guerra, na luta contra as pessoas que vão trabalhar com você. Vou perguntar aqui, quem já trabalhou em acampamento? Levante a mão. Deixa eu perguntar. Essa história de desentendimentos acontece sim ou não? Não, já? Sim. Sim. Ele está aqui meio Chaves. Não. Sim. A gente corre o risco de guardar mágoas e ressentimentos, sim ou não? Sim. A gente corre o risco de se decepcionar e se ferir com as pessoas, sim ou não? Sim. A gente corre o risco de criar expectativa em relação ao chamado, à escolha e não ser chamado, sim ou não? Sim. Então estejam atentos. Não é que você é mau, mas